Oi, Sandra. Oi, Clau, vamos ver agora. Ai, pois é, menina, eu não sei o que acontece, tá vendo? Eu consigo te ver, mas eu não Ah, me vejo. sim, eu também E... não te vejo. Ah, meu Deus, poxa vida. Vamos ver aqui o que a gente vai poder fazer Podemos aqui. continuar assim, sem problemas? E aí eu vou fazendo a mediação. Por mim tá tudo ok. Quem tem que aparecer é você, Sandra, não sou eu. Tá bom, amor, então vamos lá. Vai lá, vamos conversar. Né? Ah, Isso. Nossa, eu estou muito feliz. Tem mães dos meus pacientes aqui, Sandra. Olha que delícia. que Estou bom, super ai, que bom. feliz. Fonoaudiólogas, minhas amigas também. Tem outros pais, outros familiares. Muito legal. Estou mega feliz de ver todo esse pessoal aqui. Migraram rapidinho, viu? Saíram de lá e Olha já aí, já estão aqui de novo. Que delícia. Então, que ó, bom. Então, Vamos. eu quero agradecer imensamente, imensamente a sua disponibilidade, né? Eu sei o quanto a Clínica Ludens tem aí um dia apertado de terapia, mesmo sendo, né? Muitas vezes online, com essa modalidade que nós estamos agora, mas Uhum. muito puxado, né? Muito trabalho em equipe. Você se disponibilizou na nossa primeira conversa. Vamos fazer. Eu falei, ai, demais. Então, agradeço mesmo. E desde que eu compartilhei, nossa, eu recebi tanto retorno, Sandra, das pessoas dizendo que é um assunto extremamente importante, né? Que estava Sim. precisando dessa informação, né? Isso é muito legal. É, é verdade, Cláudia. Eu acho que assim, e principalmente essa conversa, né, que a gente vai ter, é um assunto muito novo, né, Cláudia? Então, está surgindo assim, agora que está começando a surgir essas questões sensoriais na fonoaudiologia. Então, assim, precisa, né? A gente precisa levar para todo mundo que a gente sabe, né? O pouco que a gente sabe precisa levar, né, Cláudia? Ai, que maravilha. Olha, o seu pouco eu já estaria assim no céu. Não, não, não. Maravilhosa. Mas é isso mesmo, né? Assim, a gente está se abastecendo emocionalmente, né? Pelos conteúdos de live, pelas aprendizagens que a gente está tendo, pelos cursos online, né? Então, isso está Uhum. tá sendo muito rico, a gente está tendo uma troca muito grande. Talvez Sim, se fosse presencial, nós não teríamos a oportunidade de ouvir tanta gente, né? e também hoje, né, eu vejo assim, a gente consegue até, né, Cláudia, abranger mais pessoas, né, pais que estão aí, que você está me falando, né, outros profissionais. Então, eu acho que isso é muito importante, porque só a única pessoa, ou as únicas pessoinhas que têm a ganhar com tudo isso são as nossas crianças, né? Então, é Exato. muito bom, é muito bom. Maravilha. Bom, então vamos lá, Sandra. Por Vamos lá. favor, quero que você se apresente, né? Fale Sim. da sua história, da clínica, enfim, da sua formação, tá bom? E Por favor, se tá, apresente para nós. tá bem. Bom, eu sou a Sandra, Sandra Ismaira, para quem não me conhece. Eu sou uma das proprietárias aí da Clínica Ludens, né, que já existe aí, esse ano está completando 25 anos aí de caminhada. Eu tenho Uau, 25, estamos fazendo bodas esse que ano. delícia! E eu tenho 35, Cláudia, já de fono, né? E eu estava até escutando outro dia a live da Silvia Marra, né? E ela estava falando, né, que quando ela entrou, fazia pouco tempo que a fonoaudiologia tinha sido reconhecida, né, como profissão, né? Na Sim, verdade, eu entrei na faculdade no ano que a fonoaudiologia conseguiu, vamos dizer, se emancipar, né? De que sair como maravilha. técnica né? Então, tenho aí uma caminhada já de 35 anos. E, na verdade, Cláudia, eu sempre gostei, né, de criança, e quando eu saí da faculdade, eu falei, eu quero lidar com o neurológico, né? Sempre foi do meu agrado esse tipo de população.
não gostava de outras patologias, eu queria um neurológico. E foi assim que eu fiz. Então, eu fui para o Bobat primeiro, né, que é a base mesmo que a gente precisa ter para lidar com crianças neurológicas. E depois começaram a vir outras formações, que é isso que eu falo, né, Cláudia? Eu acho que é importante a gente agregar, né? Não tem uma formação ou outra que, por si só, dá para a gente trabalhar com o nosso paciente. O importante é a gente, Perfeito. né? É a gente agregar, fazer, vamos dizer, essa junção. E claro que a gente acaba, vamos dizer, filtrando para áreas que a gente acaba, áreas não, filosofias que vai de encontro com a nossa vida, com a nossa personalidade, enfim, né? Eu acho que a gente tem que estar de bem com o que a gente faz, que aí a gente vai fazer bem, né? Maravilha. Então, eu comecei, fiz o Bobat, né? Fiz a outra formação que para mim também foi um diferencial, que foi do nosso saudoso Castilho Morales, que deixou, né, muita saudade. E muito interessante, Cláudia, porque quando eu fiz o Castilho, eu fiquei apaixonada naquela época. Claro, eu já estava na Ludens, já tinha a Ludens, mas me veio de uma forma muito forte essa questão do sensorial, né? Dentro da visão do Castilho. E aí, Cláudio, que até assim, né? Eu já venho com a TO, né? Uma das minhas sócias é a Lígia Carvalho, que é uma das precursoras, na verdade, a precursora da integração sensorial no Brasil, né? Sim, E a minha história perfeito. começou muito bonito, porque nós começamos a atender crianças juntas, e aí eu comecei, de fato, a observar que aquelas crianças que iam para a TO e vinham para mim, apresentavam um que a mais aí que vinham melhor, né? As crianças vinham melhores aí. Eu falei, gente, eu preciso estudar isso, né? E isso foi lá atrás, bem lá atrás, né? Em 2004, 2004. E foi aí que eu entrei para o mundo da integração sensorial. Então, aí comecei a fazer os cursos básicos, né? Fiz todos, a minha formação foi primeiro a básica, depois veio, né? Nós trouxemos aí a certificação internacional, que fomos também, o Ludens foi pioneira na vinda aí dessa certificação. E aí, não Perfeito. contente, acabei indo, né, para os Estados Unidos fazer um curso que tem lá, que é o Excelência em Integração Sensorial, e eu até brincava, era uma fono metida a besta no meio dos grandões lá, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus, né? E também, Maravilha. Cláudia, eu vejo assim, eu fui de fato para essa área porque hoje eu acho que assim, eu não consigo mais viver, né, sem saber das disfunções sensoriais. Eu não consigo tratar mais sem saber das disfunções. E claro, já deixo aqui de começo que a integração sensorial, o tratamento é de cunho da terapia ocupacional. Né? Nós não vamos tratar a disfunção sensorial. Nós vamos saber da disfunção sensorial para a gente conseguir ver naquela nossa criança aonde que está a disfunção, para eu, de fato, conseguir entender por que está refletindo tanto na nossa área da comunicação, não é? Perfeito Então, essa descrição. foi uma paixão aí que veio vindo, né? E claro, veio vindo a paixão e ao mesmo tempo, vamos dizer, a minha relação que se fortaleceu aí dentro, né? Dessa teoria, dessa metodologia. E aí, mas assim, eu era fonoaudióloga, então eu não ia tratar, mas eu queria entender. E foi aí que eu fui buscando, estudando e estudo até hoje, porque integração sensorial e disfunções sensoriais deixa a gente de cabelo em pé. A minha trajetória foi essa, Cláudia, foi essa. Que maravilha. É muito lindo, assim, né? É ver o trabalho, né? E você falando da questão da Luda ser a pioneira em trazer o curso, eu tive a oportunidade de fazer um dos módulos aí em Campinas,
E eu lembro que quando eu abri a apostila, eu falava, meu Deus, não foi TO que fez essa apostila, foi fono, que tudo que tem aqui é da fono. Né? Porque realmente é uma situação que perpassa por todas essas áreas. Isso é tão rico, né? A gente poder Sim. agregar o conhecimento do parceiro e tal. Quero mandar um beijo aqui. Lígia entrou, mandou um oi, Ellen também. Obrigada por estarem aqui com a gente também, né? E é muito legal, a sua colocação é muito importante. Nós sabemos que a fonoaudiologia, ela pode ter referências melhores do seu tratamento, fonoaudiologicamente falando, com conhecimentos baseados nas disfunções sensoriais, né? O que não me faz ser TO, né? É como eu sei que um dente não erupcionou, tem um dente que já passou da idade, isso não faz com que eu seja dentista, né? Não sou da área da odonto, mas isso me faz entender que pode ter uma implicância muito significativa no meu tratamento. Isso é muito legal. Sim. Né? E até, né, aproveitando aí, né, esse gancho que a gente vai tendo, né, Cláudio? E aí vem, né, a praxia, que é, vamos dizer, um caldeirão, vamos dizer, de possibilidades, né, Cláudio? Exato. Então, e é tão interessante porque lá, né, quando eu comecei na integração, não existia nada disso, Cláudio, né? Não existia praxia, não existia disfagia, quer dizer, a gente brinca que eu sou um pouco fonossaura, porque muitas patologias quando eu me formei não tinha, né? E aí vem uma praxia nos dizendo dessa dificuldade, né, no planejamento, na programação, né, dessa questão que implica aí, né, tanto em nível lá, né, mais cortical, e também vem pela questão motora. E aí eu sempre me perguntava, mas a hora que chega na boca, né, o que acontece? Por quê? Porque aí, né, Cláudia, e como a gente não tem literatura dentro da fonoaudiologia ainda, com as questões, né, da disfunção sensorial, e isso tudo que a gente está estudando dessas implicações, eu comecei a tentar fazer algumas associações, né, e trazer um pouquinho para a nossa área, né? Então, se a gente for pegar lá no começo... e é importante, né, eu dizer isso, porque é da teoria da integração e nós precisamos saber que lá atrás nós tínhamos os 5 sentidos, né, que era a audição, visão, o tato, o gustativo, o olfativo. E aí vem, né, uma senhorinha muito linda, em 1961, a Aires, e fala, não, você tem mais ainda o proprioceptivo e tem o vestibular. E aí, quando a gente começa a estudar, porque o vestibular, a gente vê um pouquinho na faculdade, mas por uma outra vertente, né? Não é tanto a vertente que a Ares coloca. E aí você fala, pera um pouquinho, então, né? Como é que essas implicações aí na fono e aí, vamos dizer, dentro da praxia? E foi aí muito interessante, né, Cláudia? Porque na Ludens a gente tem vamos dizer, uma gama de patologias muito grandes, né? Então, e tem o T21, nós temos o autismo, né? Que hoje a gente tem um núcleo, vamos dizer, que 80% das nossas crianças está dentro do TEA, e é onde o nosso núcleo da integração sensorial funciona mesmo fortemente, né? Temos o outro núcleo que lida mais com os casos neurológicos, mas eu com o pé, vamos dizer, um pé em cada canoa, porque tanto eu estava nesse núcleo, né, nesse núcleo que são crianças, né, que tenham, vamos dizer, ou uma disfunção sensorial, ou crianças com o TEA, ou alguma outra, vamos dizer, patologia associada, e também lá no neurológico. E aí eu comecei, de fato, a estudar, né, o que cada um estava, o que implicava em cada um. E quando chega na praxia, né, o que me chamava muito a atenção eram esses 2 sistemas, Cláudio, que a nossa Aires colocou. Porque ela coloca, né, e vou falar um pouquinho aí dos sistemas para vocês, mas esses 2 que são novos, que é a propriocepção e o vestibular, né,
são sistemas que a gente tem, né? Vamos dizer, que impactam muito na questão da fome. Então, se a gente for pegar, por exemplo, o sistema tátil e o proprioceptivo, vamos começar aí, né? Por aí. A gente vê que quando a criança com apraxia, né? Quando ela consegue trabalhar essa questão mais interna, mais cortical, mais neurológica, e chega isso para uma boca, o que eu comecei a observar? Que nós também temos os sistemas sensoriais na boca. Então, do mesmo jeito que eu tenho um proprioceptivo no corpo, eu tenho um proprioceptivo intraoral. Do mesmo jeito que eu tenho um tátil no corpo, eu tenho um tátil intraoral. E aí, o que leva esse sistema proprioceptivo a impactar na apraxia? É aquele sistema, Cláudio, que vai dar para essa criança como que ela tem que manipular os órgãos fonoarticulatórios em termos de força, tá? Porque cada fonema, a gente sabe, a gente estuda, ele tem uma força, né? Ele tem, vamos dizer, ele tem que ter um modo especial para um fonema que ele não tem para o outro. Então, para eu fazer uma oclusiva, eu preciso contrair meu lábio. E aí eu comecei a observar que a nossa criança com paralisia, com apraxia, ela não conseguia fazer isso porque ela não tinha essa noção da boca. E é o sistema proprioceptivo que dá essa noção da boca, né? Do que uma língua, né, que sobe, né, que tem que subir para fazer um fonema com elevação. Será que a minha criança sabe o que é essa elevação de língua? E muitas vezes ela não sente nem a língua dela, ela não posiciona nem muitas vezes para comer. Então, começaram, né, a vir esses questionamentos, né, Cláudia? E hoje eu vejo que a gente precisa atuar dentro dessa boca para a gente trazer, vamos dizer, poderia chamar, né, a luz da consciência, da percepção dessa boca para a nossa criança com apraxia. Porque não adianta, claro, não é que na questão que não adianta, mas a gente trabalha muito essa questão neurológica, mas a gente também, na hora que chega nesse complexo, não que a gente se esquece, mas a gente precisa saber como dominá-lo, como que ele está, vamos dizer, trabalhando essas forças, trabalhando essa questão tátil, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a questão tátil intraoral, é o tátil que me dá a percepção aonde minha língua está indo. Então, como é que a gente, muitas vezes, a gente fala para a criança, eleva a ponta da língua. Não é, Cláudia? Ela fica te olhando, né? E claro, né, a gente não vai entrar nos tratamentos, mas o que acontece muitas vezes, né? Eu tenho também, né, o primeiro nível do prompt, e realmente é fabuloso, né? A linha de tratamento é ótima, é maravilhosa, só que eu confesso, não são todas as crianças que eu consigo fazer prompt. Por que eu não consigo? Porque tem uma questão tátil, intraoral que não permite. Entende? Tem uma hiperresposta exagerada ao tátil que não me permite, muitas vezes, eu tocá-la, né? Eu fazer o prompt para tal fonema que eu estou trabalhando. E aí, a gente tem que dar esse passo para trás e trabalhar isso primeiro, até para conseguir fazer, vamos dizer, uma manipulação do prompt. Exato. Então, não é? E eu não sei na tua experiência aí, né, de tudo isso que eu estou falando, como que você vivencia isso, né? Você que também tem, né, tem o prompt, mas os aspectos sensoriais aí na nossa criança com apraxia também existem de forma muito forte, né? Perfeito, Sandra, é isso mesmo. A gente não enxergar, eu não posso visualizar o recorte, fala, planejamento e programa motor sem pensar nas questões sensoriais. Sim. Né? Então, para eu pensar em plano motor e programa motor de fala, eu tenho que pensar como essa criança percebe a sua boca dentro, a parte de dentro da boca, intraoral mesmo.
Então, algumas vezes a gente até brinca, você pede para a criança, abre a boca, que é uma coisa simples assim, né? Não tem muito órgãos sendo executados. Abre a boca e a criança começa a fazer uma lateralização de mandíbula, por exemplo. Sim, Você sim. pede para fechar, a criança abre. Aí você pede para ela, então mexe a língua, ela fica mexendo o lábio. Sim. Então, aquela criança que fica perdida. Perdida. E aí, né, Cláudia, o que a gente também estuda é esse feedback que a criança tem dela mesma, né? Por quê? Porque quando a gente, por exemplo, se alguém pedir para a gente elevar a língua, como nós temos, vamos dizer, a nosso processamento sensorial aí intraoral, vamos dizer, está mais ou menos adequado, né? A gente consegue perceber a gente tem o feedback com nós mesmos, que nós conseguimos perceber aonde essa língua foi. Só que essa criança com apraxia, ela não tem muitas vezes esse feedback com ela mesma, né? E é o que a gente fala. Às vezes você não consegue, não dá para colocar num espelho, não dá muitas vezes para você ser o modelo para ela. Você tem que trabalhar o sistema, para o sistema, vamos dizer o que eu falo, acordar, para aí você entrar de fato, né, com uma fala, né? Uma questão motora de fala, exato. Né? Perfeito. Então, a gente, e esses sistemas são tão importantes da gente estudar, porque, na verdade, ele começa a ter um amadurecimento lá desde bebê e, inclusive, durante a alimentação. Né? Nós não vamos entrar aqui num assunto alimentação, mas a gente vê muita criança com apraxia, né, que teve um problema também na questão de alimentação. Então, é aquela criança que já não amadurece, né, Cláudia, lá atrás, esse sistema, né? E, então, às vezes, até na nossa anamnese, a gente vê a mãe até relatar, ela não pode com alimentos muito quentes, muito frios, tá aí o sistema tátil mostrando, ela não mastiga direito, né? Por quê? Porque ela nem tem, de fato, um proprioceptivo que comanda essa força, que mostra que força que é essa que ela tem que empregar em determinados alimentos. Então, quer dizer, toda essa preparação motor oral, a nossa criança não vai ter. Então, é isso que eu acabo falando muito nos cursos, que a gente tem que fazer um raciocínio clínico e ver, né? E até voltando também, né, Cláudia, é claro que eu sou uma privilegiada, porque eu trabalho com um setor de TO lindo, maravilhoso, né? Lindo, padrão ouro. Deixa eu fazer o que eu gosto muito, que é, de fato, elogiar o nosso setor de TO, né? Porque há muita troca, né, Cláudia? Então, por exemplo, quando eu tenho essa criança com apraxia e eu suspeito de algo global, eu já encaminho para TO. Por quê? Porque esse global também, muitas vezes, não está bom, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, ele vem anterior, né? Na maioria. E é tão interessante, né, Cláudia? Por isso que eu falo, a gente precisa, as profissões precisam se dar as mãos, né? Não tem, hoje, eu acho que como a gente tem que ver o ser humano mesmo como um todo, não tem essa, a boca é da fono, a mão é da TO, a perna é da físio e sei lá o quê, né? Por quê? Porque uma TO, muitas vezes, na clínica às vezes acontece isso, é a TO que recebe, por exemplo, uma criança com dispraxia global, e aí ela, durante a avaliação, ela percebe que essa criança tem algumas alterações na parte da comunicação, na parte motora da fala, e aí ela vem e encaminha para nós, né? Então, por isso que precisa ver assim, essa integração no sentido de que todas as profissões, elas têm que saber um pouquinho uma das outras para poder detectar, né? E a apraxia, né, voltando no nosso assunto, como a apraxia ela é muito complexa e ela precisa normalmente de, vamos dizer, de muitas áreas envolvidas aí nesse tratamento.
né? Perfeito, Sandra. Quando você diz isso, a gente precisa trazer esse olhar para o fonoaudiólogo, inclusive, porque muitas vezes essa criança vem primeiro para o fono porque não está falando, está com atraso de Sim, fala ou fala poucas palavras. Só que a gente tem que ter um olhar muito, muito criterioso de enxergar que o global pode estar imperando essa fala de melhorar, né? sim, Então, eu tenho relato de pais assim, eu fiquei um ano com uma fono, fiquei um ano com não sei quem, fiquei um ano com um determinado profissional e não avançou. Então, esse olhar uhum. da vaidade individual não pode acontecer, principalmente nos casos de planos motores de fala, porque eu tenho algo que é maior que isso, que é o global, Sim, sim. né? E hoje eu entendo muito mais, né, Cláudia, porque assim, como eu falo desses sistemas, né, desses sistemas intra-oral, esses sistemas também tem no corpo, né? E até complementando a minha fala aí na questão, por exemplo, do sistema vestibular. O sistema Sim, vestibular é um sistema importantíssimo, porque ele trabalha com postura, ele atua na questão visual da nossa criança. hum, Então, quer dizer, será que o sistema vestibular da minha criança está ok? Que me propicia uma postura adequada de tronco, de pescoço, para essa criança conseguir falar? E exato. normalmente, não. Normalmente é aquela criança que tem uma questão vestibular que não consegue retificar tronco, né? Porque aí entra o vestibular e o proprioceptivo também, não consegue retificação de tronco, de pescoço, e aí na hora que eu peço para ela, né, tá fazendo ou a questão do trabalho dos sons, ou mesmo a parte motora aí, ela não dá conta. Por quê? Porque esse complexo dela não tá legal. Então, aí, de Sim. fato, precisa ir para TO, e muitas vezes, né, Cláudio, precisa ir também para físio, por uma Exato, questão, né? é. Uma questão. E eu não sei se na tua turma, né, eu lembro muito do Castilho, porque ele falava assim, que uma má oclusão pode dar uma joanete, e uma joanete pode dar uma oclusão. Não sei se ele falou isso na tua época, né? Ah, Por quê? Porque é a biomecânica, né? É a biomecânica isso, dessa criança. Então, a sim, nossa criança com a prática, quer dizer, se ela tiver esse global dentro desses sistemas afetados, eu com certeza eu vou precisar do socorro da terapia ocupacional, da fisioterapia, para me ajudarem nessa questão motora de fala, né? Então, não é maravilha. só uma criança falar, porque o falar, né, Cláudia, eu acho assim, eu amo a fonoaudiologia, mas profissãozinha danada, porque é complexo, envolve É muita coisa, muito, muito né? complexo, né? E então a gente tem que olhar. E aí eu gosto, né? Eu estou falando para você, deve ter muitos pais aqui me escutando, mas o pai não sabe disso. E o que fica para esse paizinho? Minha criança precisa falar, não é? Eu quero que Exato, ela fale, exato. mas como que a gente vai organizar tudo isso para ela falar? E se a gente for. Eu tento trazer sempre para os pais, assim, claro que para a fonoaudiologia a gente está falando de homúnculo de Penfield, de crescimento distal proximal, considerando aí o sistema, o sistema central, né? Mas, primeiro, para a criança começar a fazer os primeiros sons, ela tem que estar com o movimento de corpo já exacerbado, já acontecendo, né? Então, uma Sim, criança que coloca o pé na boca, que movimenta os pés para perto das mãos. Então, ela vai organizando esse. Não é uma criança paradinha, é uma criança que tem movimento de corpo, mas que ainda não está isso, andando. E aí vem a sim, questão do balbucio, essa diferenciação de som. Quando a criança já começa a controlar o corpo e o pé, a gente vai falar de relação de postura, né? Aí as palavrinhas começam a aparecer. Então, o corpo, sim. ele não está dissociado da boca ou da condição de fala, não está. A gente precisa ter toda essa organização maturacional para isso, E é né? muito importante, né, Cláudia, que você está falando de desenvolvimento aí, né? E isso é extremamente importante, porque não é à toa que a nossa criança vai começar, vamos dizer, produzir sons aí, começar com as primeiras palavras, quer dizer,
esse sistema todo começar a ser mais articulado por volta aí entre um ano e meio. Por quê? Porque ela já desenvolveu a questão motora e junto o sensorial, né? Exato. A natureza, ela é tão bonita, ela é tão perfeita que a criança tem um ano para trabalhar esse motor, para trabalhar esse sensorial, né? Porque quando é uma fase importantíssima é a fase do engatinhar, que ela começa a ter essa sensação, né? Essa percepção do corpo, quando ela fica em pé. Quando ela fica em pé, ela já manda informações, vamos dizer, de tônus para essa boca e para esse pescoço de uma forma muito diferente. Então, quer dizer, há toda uma preparação desses sistemas, né, do sistema sensorial, do proprioceptivo, do vestibular, do tátil, e junto vai vindo essa visão mais amadurecida, essa audição também, né? Então, quer dizer, é um complexo desses sistemas que funcionam de forma unida para essa criança poder, vamos dizer, falar. Então, quando a gente Maravilha. vê, né, uma criança com apraxia, quer dizer, vamos olhar um pouquinho como está essa criança de forma sensorial, como está o global dessa criança, para depois a gente poder dizer, não, olha, eu acho que eu vou precisar de ajuda aí dos universitários, porque para eu mexer só nesse complexo, eu não vou conseguir. Exato, perfeito. Sandra, deixa eu perguntar uma coisa. Então, vamos lá. Como você bem disse, né? A fonoaudiologia, ela é meio cruel, assim, essa formação, porque parece que a gente tem que ter uma varinha de condão e todos os pacientes que chegar para nós, né, nós temos que dar uma condição de fala. Mas pensando na comunicação, a sua experiência com comunicação alternativa em relação a essas crianças que têm um atraso de fala. Sim. Então, olha, Cláudia, eu acho que assim, a comunicação alternativa ela é bem-vinda, né? Porque e principalmente para aquelas crianças que são crianças, vamos dizer, com uma inteligência bastante grande, quer dizer, é uma prisão elas não conseguirem falar. Então, eu entro sim com a comunicação alternativa, né? Aqui sem discutir muito aí qual recurso, mas eu entro. Agora, por outro lado, também, eu acho que a gente analisa um pouquinho a questão do perfil, vamos dizer, de personalidade dessa criança, né? Eu não quero que essa criança se acomode, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que se eu unir a questão, vamos dizer, entrando de novo no sensorial, um estímulo visual junto com um estímulo auditivo, eu estou unindo dois sistemas, que são os dois sistemas, vamos dizer, que precisam estar presentes para a comunicação. Então, eu acho assim, é necessário entrar, sim, né, com a comunicação alternativa, porque desde que eu acredito que se eu conseguir juntar, né, esses dois estímulos, para que a criança, vamos dizer, consiga ter um melhor engrama dessa comunicação, um melhor engrama desse som, por que não? Com certeza, eu sou super defensora, assim, para organizar questões de linguagem, sintaxe, né? Muitas vezes Sim, intenção comunicativa, e se essa criança neurologicamente tem uma condição de fala, a gente só vai potencializar, né? A gente sim, precisa sim, que os profissionais tenham conhecimento disso, né, Sandra? Porque muitas vezes o pai só procura a gente porque vai falar, vai trabalhar com fala. Aí eu digo, mas se eu uso um caderno terapêutico, ele não tem imagem, ele não está apontando, então também é um sim. recurso alternativo para a gente potencializar isso, né? Isso é muito Aham. bacana. Bom, então a sua experiência aí com a praxia e questões sensoriais tem gigantes relações, né? Histórias, então, fantásticas. Gigantes, e principalmente, sabe, Cláudio, eu acho que com a intervenção, né, eu acho que dessas duas áreas, né, porque eu volto a falar, nós não somos capazes, e nem não é do nosso cunho trabalhar, vamos dizer, dentro da integração sensorial, né, mas eu acho que a partir do momento que a gente tenha um profissional que trabalhe junto conosco, isso também já é meio caminho dentro da praxia, porque a gente começa de um global para um mais refinado,
né? E se a Perfeito. gente conseguir, dentro da nossa avaliação, detectar qual é o sistema, né, que essa criança, vamos dizer, está com alguma alteração, isso também já entra bem, anda muito melhor a nossa terapia. Porque, na maioria das vezes, Cláudia, a gente tem que voltar um pouquinho para depois entrar, né? O que eu falo, voltar um pouquinho, é voltar nessas questões, vamos dizer, de organização dessa criança, para assim ela poder, de forma, vamos dizer, mais apropriada, conseguir trabalhar um pouco com essa questão motor oral. Eu tenho relatos bem bacanas, Sandra, sabe? Já tive pacientes que eu olhava e falava, gente, esse corpo não vai me ajudar agora. Esse corpo precisa de outra entrada. E aí os pais não aceitam, os pais têm uma resistência, porque ele veio procurar o fonoaudiólogo. E eu digo, pai, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer 2 sessões de fono, vamos pensar nesse planejamento? 2 sessões de fono para esse corpo ter mais alerta, esse corpo se organizar, e a gente faz uma de fono, né? Aliás, 2 de TO, perdão, e uma de fono. E depois a gente vai graduando, porque eu preciso entender que sem o corpo em organização, essa fala também não vai vir o quanto de potencial ela poderia. E sabe, Cláudia, eu acho que hoje eu me vejo assim, explicando talvez muito mais para os pais, né, como a gente está explicando aqui, sobre essas questões, vamos dizer, sensoriais, no sentido assim, olha, o que ele precisa, né? E outro dia eu estava explicando para o pai sobre questão, porque ele estava me colocando, parece que ele não tem força, né, para falar. E aí eu estava explicando o que é o sistema proprioceptivo da boca, né? E até Sim, eu dei uma explicação, que até eu acabo dando uma explicação nos cursos aí, é que você só lembra que você tem o sistema proprioceptivo, vamos dizer, de intraoral, por exemplo, quando você está comendo, eu até dou esse exemplo até. Você está comendo um arroz, né? Então o teu sistema proprioceptivo, ele te manda informação que é aquela consistência que você tem que movimentar, a força que você tem que empregar para aquela consistência daquele alimento. Se entra sim. uma pedrinha aí de arroz, né, alguma outra consistência mais dura, o que acontece? Na hora que você morde, você para e fala, nossa, mas espera aí, tem alguma coisa aqui que não está legal, né? Por quê? Sim, Porque o teu sistema proprioceptivo está íntegro e ele está te avisando qual é o movimento que você tem que fazer. E com a fala é a mesma coisa, né? Porque outro dia um pai falava que, por exemplo, a criança ia fazer um P, ela vibrava, ela fazia. Por quê? Porque olha, ela não tá com a propriocepção dela íntegra para ela tocar os lábios e sair uma explosão, vamos dizer, suave. Ela emprega muita força no muita lábio e força, aí ele né? acaba até vibrando. Isso. É o que a Então, gente. eu Oh, pode expliquei falar. isso para o pai. E o pai Uhum. entendeu? Ele falou, nossa, Sandra, meu Deus, existe tudo isso dentro da boca? Eu falei, existe. Então, é Ai, necessário, né? São necessárias essas explicações e até para o pai poder colaborar com você dentro, né, da tua exato. terapêutica, né? É, perfeito, E, perfeito. E outro dia também uma mãe, eu gosto de dando esses exemplos, falou assim, foi uma criança, né, até com TEA mais apraxia, que a mãe falava assim, nossa, Sandra, mas ela começou a falar, mas agora ela grita. Eu falei, calma, calma. Agora que ela começou a falar, quer dizer, ela consegue falar, mas ela não consegue ainda modular intensidade de voz. Ela vai Exato. aprender, nós vamos ensinar. Entende? Porque a menina começou a falar, mas está falando, né? De forma, uma intensidade muito forte, porque ainda Sim, não modula, sim, né? exato. E é muito bacana porque se nós pensarmos, né, na questão de conceito mesmo da apraxia de fala na infância,
Então, um dos critérios que a gente tem são as questões da dificuldade de parâmetro, de organização dos parâmetros da fala, que é a velocidade, a altura, as questões suprassegmentais, a força que eu emprego, né, para fazer um determinado fonema. Então, olha o quanto a gente tem que ver não só a parte motora da execução desse planejamento, mas o quanto a integração sensorial influencia nessa situação de planejar esse movimento, de planejar Sim. isso. Né? Ah, eu tô amando, assim, minha cabeça tá fervilhando. É muita Não, coisa. e é muito lindo, Cláudio, porque assim, dentro do desenvolvimento normal, né, vamos dizer, da criança aí dentro do desenvolvimento, tudo isso vai se organizando, os sistemas vão se amadurecendo, para que quando ela comece a falar, claro que naquele começo, né, tem hesitações, tem repetições, não tem problema, mas essa criança está amadurecendo. Agora, dentro da praxia, quer dizer, é uma criança que já está com algo lá, né? Que quando começa a vir para essa boca, ainda tem isso, essa execução. E essa execução depende também, né? Não única e exclusivamente, mas também depende de como eu estou sensorialmente. Exato. Uhum. Né? É. E além disso, além das situações que inerentes à criança, eu tenho a situação ambiental também, né, Sandra? E é muito legal quando você relata assim que os pais perguntam, né? Eu gosto muito dos pais na sessão junto comigo, vendo como eu faço, eu coloco para fazer. Eu acho que não só os pais se beneficiam disso, mas nós enquanto terapeutas também. Né? Sim. Hoje eu estava conversando com uma mãe, eu disse, Lu, eu quero que você me diga, não, você não tem que fazer a mesma atividade que eu estou fazendo aqui. Então, às vezes ele pode pegar um utensílio na sua casa que eu não tenho. Então, eu trago para cá, porque a gente generaliza o comportamento. É, e eu não sei aí da tua experiência, mas assim, eu não tenho feito muitas sessões online, não. Tenho feito algumas, né? Mas Uhum. o que eu tenho observado, né, Cláudio, que nessa questão da pandemia, as mães estão conseguindo perceber um pouquinho melhor o que muitas vezes a gente tenta explicar lá na clínica, É, né? é, Então, tem isso sido mesmo. assim bastante legal, porque como a mãe está muito junto, ela fala: Nossa, olha, hoje ela conseguiu falar tal som, mas ela fala nessa palavra, mas ela não fala na outra. Então, quer dizer, os pais ficaram muito mais próximos, até para perceber, vamos dizer, essas particularidades que a gente tem e observa mais em clínica, né? E então, Sim. eu acho que assim, o trabalho com os pais tem que ser uma parceria. Eu vejo, né, que a Fono hoje, como a gente está abrindo essa oportunidade para a gente conhecer, né, todas as disfunções, todos os sistemas, e eu volto a falar, a gente não precisa lidar, né, de uma forma, vamos dizer, de intervenção propriamente dita, mas a gente precisa conhecer, a gente precisa saber desse todo. E porque até para explicar para o nosso pai, né, para a nossa família, o porquê que a nossa criança não está fazendo algumas coisas com a boca, porque esse corpo ainda não fez lá atrás. Então, eu acho que traz, né, Cláudio, eu acho que assim, traz uma união, tem que haver uma união terapeuta aí e família aí, e sempre a gente explicar muito para a família, de fato, o que está acontecendo, né? Concordo plenamente, Sandra. Eu tenho uma fala, né, que eu digo assim, quanto mais cursos eu faço, que são cursos próximos da fonoaudiologia, mais eu sei o que eu tenho que fazer. Então, muitas vezes não Sim, são cursos de fonoaudiólogos, mas são cursos próximos às áreas que eu trabalho. Aí eu sei, então eu tenho que fazer isso, porque isso é do fulano. Quando eu vejo isso, eu tenho que encaminhar. Não adianta ficar comigo, né? E trazer, quando a gente traz isso, olha, pai, eu acho que por esse comportamento, eu sugiro uma avaliação com o TO, eu sugiro uma avaliação com alguém da psicologia, eu sugiro uma avaliação com alguém da fisioterapia. Quando você tem o conhecimento, não tem como um sim, pai contestar, né? Assim, ele sim, pode contestar, obviamente, mas você está justificando a necessidade desse indivíduo para esse momento. Então é importante que a sim. gente tenha esses conhecimentos. Eu valido demais, eu valido muito isso.
Eu acho bem né? importante. E o próprio trabalho, né, claro, eu acho que o próprio trabalho em equipe é muito enriquecedor, né? Porque é isso que eu falo e volto a falar. Eu não vejo uma clínica, né? Uma clínica que eu digo da criança, sem os profissionais saberem, sem os profissionais se conversarem, né? E poderem entender um pouco uma da área da outra, por quê? Porque quem está ali na sua frente é aquela criança, né? Sim. E hoje mesmo eu estava atendendo um pequeno de manhã, né? Um caso com TEA, e o menino teve mesmo um comportamento disruptivo, e foi muito lindo, porque a TO dele estava no andar de baixo, ela escutou e ela foi lá me ajudar. Ela foi me ajudar, Ai, adquirindo. E aí eu e ela ali, porque eu já estava tentando fazer alguns manejos sensoriais, né? De apaguei a luz, diminuir a temperatura, né? Do ar-condicionado que estava um pouquinho frio, mas eu não estava dando conta. E aí a TO vem e me ajuda, e foi lá, me ajudou a fazer esse, vamos dizer, esse manejo. Então, quer dizer, nós precisamos trabalhar. E na praxia, né, como é uma patologia muito difícil, vamos dizer, em termos de comunicação, a gente também poder explicar, né, para os outros profissionais, olha, esse tipo de apraxia é dessa forma, essa criança precisa disso, talvez a outra é um pouquinho mais leve, não precisa de tanto. Então, a gente precisa explicar isso para os outros profissionais também, né? perfeito, é isso mesmo. A gente fez uma discussão, a gente está com pouquinho tempo. Tem uma pergunta, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre essa pergunta, mas no Sim. sábado a gente fez um treinamento, né, uma reunião de equipe, e é uma criança que está na análise do comportamento, e a gente estava falando sobre as questões de imitação vocal. Então eu disse a ela, o A sozinho não vai resolver a vida dessa criança, mas a gente precisa trazer os encontros vocálicos, eu, oi, ai, né? Ela, eu não tinha pensado por isso. Eu falei, por isso que nós estamos juntos, por isso que nós estamos discutindo o caso, né? E isso foi tão legal que amanhã, 9 horas, vamos ter treinamento, todo mundo junto lá na clínica. É muito legal, né? Ó, E é a muito. pergunta, pode Sim, falar. pode falar. Eu estou tentando achar a pergunta aqui que estava mais para trás, mas é uma criança, eu creio que é uma fono, e ela está dizendo que a família não tem como levar a criança para terapia ocupacional, mas é uma criança que estou tentando lembrar aqui enquanto eu não acho a pergunta. É, em que essa criança ela tem umas questões sensoriais, tem dificuldade com textura, né? E como que ela poderia ajudar essa criança, essa família, sendo que eles não têm condições de fazer terapia ocupacional. Né? Não sei se a gente também tem como responder, Sandra, um recorte só, né? Que é tanta informação que a gente precisa agregar para responder isso. Eu acho que assim, aí depende, eu não sei se ela tem essa criança, porque é isso, né, Cláudio? Eu acho que quando a gente lida com questões sensoriais, é isso que eu falo. Muitas vezes, nos próprios cursos, as pessoas falam: olha, eu tenho um paciente que é assim, assim. Não dá muitas vezes para a gente falar, porque precisa ser olho no olho ali, né? Então, quando essa Sim, pessoa está perguntando, né, que vai ter algumas questões com textura, mas isso precisa ser feito, uma avaliação maior, né? Com que textura, em que momento, é muito amplo dizer isso, né? sim. Agora, claro, eu acho que assim, é um complicador, gente. Eu não vou falar para vocês que é fácil, porque nos próprios cursos, às vezes vem a TO e fala que não tem uma fono que entenda desse, vamos dizer, desse âmbito. E o contrário também é verdadeiro, né? Às vezes vem a fono e fala, eu não tenho uma TO. Claro que Uhum. dificulta muito quando, né, dois profissionais, né, ou fono, TO, ou a criança está com a gente e não poder fazer uma terapia ocupacional, dificulta muito, porque é o que eu falei, a gente não dá conta de trabalhar o global. A gente pode até, entendeu? Depois com muito estudo, conseguir enxergar que essa criança, por exemplo, é uma criança que tem uma hiperresposta tátil, né? Então, claro, eu Uhum. sei que ela tem a hiperresposta tátil. Agora, a intensidade desse estímulo, como vai dar esse estímulo, não cabe
corpo, né? Estou dizendo corpo, não cabe a nós, fonos, tratar esse tipo de disfunção sensorial. Então, Perfeito. é complicado isso porque acaba entrando e é complicado e é perigoso. Por quê? Não é você ir lá e fazer uma dessensibilização, vamos dizer, tátil, que integração não tem nada a ver com dessensibilização. O próprio nome Uhum. diz, você integra sistemas, né? Então, eu acho que essa pessoa deveria, talvez, procurar, não sei se uma supervisão com uma TO, para ver que dentro do limite dela enquanto fono, o que ela pode estar fazendo, ajudando, não que ela vá trabalhar essa criança que tem aí uma disfunção tátil. Isso. A gente tem uma Adriana Moça, ela foi com vocês para a clínica lá para a Oeste, né? Ela é daqui de É, Cuiabá. Ela foi com vocês quando vocês foram, acho que o ano retrasado, não sei. isso, Então, foi. né, a gente tem muitos pacientes com a Adriana lá na clínica. E eu discuto muito isso com ela. A gente é muito claro para a minha equipe que eu posso estar estimulando essa criança, eu posso dar, muitas vezes, dando um sistema de alerta, alguma coisa que seja muito ainda de uma forma superficial. É que superficial, dependendo de quem escuta, acha que é banal. Não é nesse sentido. É que eu dou um suporte de monitoramento para ela enquanto ela está com a fono, mas que a reabilitação é de cunho do terapeuta ocupacional. Isso tem que ficar muito claro, né? Então, não é porque eu tenho uma bola de pilates, por exemplo, que eu vou fazer essa criança pular 15 vezes e isso está sendo organizado. Pelo contrário, eu posso, ao invés de organizar, excitar muito mais, e depois eu não tenho como fazer essa organização dessa criança, né? Sim. Então, eu estou muito feliz, assim. Realmente, a gente está, acho que com 1 minuto, porque a gente fechou e entrou depois. Eu não tenho certeza que eu me perdi um pouco no horário. Mas muita gente dizendo aqui que fez a integração, Sandra, que está muito feliz, que você é maravilhosa, um espetáculo ouvi-la, que estão aprendendo, muito bacana, né? Eu já deixo aqui um recadinho que Lígia é a próxima, nós vamos marcar uma data com Lígia também, né? Para a gente Isso. conversar um pouquinho desses aspectos. E eu acho que a gente pode ir fechando, né, Sandra? Porque eu morro de medo de cair e a gente não conseguir salvar. Ave Maria. Isso. Então, e também a gente tem, né, lá na Ludens, né, quem quiser saber, nós vamos ter várias lives, né, com temas sensoriais aí. Então, se as pessoas quiserem, pais, profissionais quiserem estar aí entrando, né, no Instagram da Ludens, podem, porque a gente vai ter ainda também várias lives aí com esses temas sensoriais, tá bom? Maravilha. Olha, foi enriquecedor, com toda certeza. Eu estou encantada. Sua didática, né? Como você traz a sua experiência. Mostrar casos é muito rico, né, Sandra? A gente precisa trazer Sim. vivências para poder contribuir. Então, isso é muito bacana, é o diferencial mesmo. Tá bom? Todo mundo Tá mandando um bom. beijo que tá feliz. A Lígia, conte comigo, muito bem. Tá bom? Tá Bom, eu bom, vou Cláudio, ficando um por beijo, aqui, obrigada pela Sandra. oportunidade de estar falando aí da Fono Ai, nessa atuação. E é isso, muito obrigada, viu? eu que agradeço. Um beijo grande. Espero logo estar aí em Campinas fazendo curso presencial. Venha, um beijo, Tá Cláudio. bom? Um beijo Beijo, tchau, enorme. pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Uf.